Já paramos para pensar no nosso cérebro? É uma máquina capaz de criar sinfonias, de projetar foguetes, mas que funciona com um orçamento de energia surpreendentemente baixo. Pois é, esse é o grande paradoxo energético do cérebro, e hoje a gente vai descobrir como a evolução resolveu esse quebra-cabeça. Para a gente começar, vamos pensar num número que é impressionante. O cérebro consome cerca de 20% de toda a energia do corpo. É uma fatia enorme do nosso orçamento metabólico de todo dia. Agora, o que transforma isso num paradoxo de verdade é este outro número. O cérebro representa só 2% da massa do nosso corpo. Como é que pode um órgão tão pequeno ser tão faminto por energia? E isso leva a gente para a pergunta principal: qual é o segredo do cérebro para conseguir essa eficiência toda? E a resposta, olha, não é um truque só não, é uma solução elegantíssima que a evolução foi desenvolvendo ao longo de milênios. Vamos desvendar a primeira parte dessa solução. A primeira parte da solução não foi só fazer um cérebro maior. A sacada foi construir um cérebro mais inteligente. A mudança fundamental aconteceu lá no nível estrutural, nos próprios neurônios, para conseguir mais poder de computação. O nome técnico disso tudo? Compartimentalização dendrítica. Pensa assim: em vez de ter um processador central gigante, é como se cada neurônio tivesse milhares de mini processadores. Cada pequeno espinho em um dendrito vira uma unidade funcional independente processando informação ali mesmo, localmente. Agora, olha só essa comparação. Na esquerda, um neurônio típico de outro mamífero que integra os sinais de um jeito mais geral. Na direita, o neurônio humano. Dá uma olhada em como ele é diferente. Cada um desses pontinhos é um compartimento isolado, um mini processador. É essa estrutura que dá pra gente uma vantagem computacional, assim, absurda, permitindo um processamento muito mais sofisticado. Tá, mas como é que esses compartimentos ficam isolados um do outro? Lá no nível molecular, existem proteínas especializadas que funcionam como barreiras, criando um isolamento elétrico e químico entre eles. E o mais importante, pequenas usinas de energia, as mitocôndrias, ficam ali do lado, posicionadas para fornecer combustível exatamente onde a ação está acontecendo. É um design de altíssima precisão para aprendizado e memória. Só que tem um porém, né? Mais poder de processamento gasta mais energia. Então, como é que o cérebro bancou essa atualização toda? Vamos para a segunda parte da solução, que é um verdadeiro truque de eficiência energética, lá na base de tudo. A resposta, a grande sacada, está nesse gráfico aqui. Ele mostra a densidade dos canais iônicos, que são os portões que controlam os sinais elétricos nos neurônios. Dá uma olhada na barra da esquerda, que representa outros mamíferos. A densidade é alta. Agora olha a barra dos humanos, na direita. É bem mais baixa. A gente quebrou a regra e é aí que está a nossa grande vantagem energética. E essa diferença, como a gente pode ver aqui, não é pouca coisa não. Temos de 3 a 4 vezes menos desses canais por área de membrana. Pensa bem nisso. É uma mudança radical no projeto fundamental de um neurônio. Então, vamos lá. O pulo do gato é o seguinte: menos canais significa menos vazamento de íons. Com menos vazamento, as bombas iônicas, que são as maiores consumidoras de energia do neurônio, precisam trabalhar menos. E no final das contas, uma economia gigantesca de ATP, a moeda de energia da célula. Beleza. Então, de um lado, a gente tem mais poder de processamento. Do outro, uma economia de energia absurda. A genialidade da evolução humana está justamente em como essas duas coisas se conectam de um jeito, nossa, super elegante. Pensa bem na lógica aqui. Toda aquela energia que foi economizada simplesmente por ter menos canais vazando íons foi o que bancou a construção e o funcionamento daqueles dendritos mais longos, cheios de mini processadores que a gente viu lá no começo. A economia de energia financiou o aumento do poder de processamento. É um ciclo perfeito de otimização. O cérebro não ficou mais inteligente do nada. Ele primeiro ficou mais eficiente para poder pagar por essa inteligência. E olha, essa história toda não é só teoria, não. A gente tem prova disso no nosso próprio DNA. A ciência já identificou os projetos genéticos que comandaram essas mudanças na evolução. Pois é, estudos comparativos acharam genes específicos, como o NeuroG1 e o 2, que são tipo os mestres da obra do nosso córtex. E também o MAPT, que é fundamental para construir a estrutura física desses dendritos complexos. Esses genes são expressos de um jeito diferente em humanos e eles são um manual de instruções do nosso cérebro único.
Ok, agora vamos dar um passo para trás. Como é que essas adaptações minúsculas lá nos neurônios viram, bom, tudo aquilo que nos define como espécie? No fim das contas, o resultado é o que nos torna humanos. Essa combinação, que é única, de poder e eficiência, é a base biológica para o nosso pensamento abstrato, para a nossa linguagem complexa, para essa capacidade incrível que a gente tem de aprender. E tudo isso sem um custo de energia que o nosso corpo não conseguisse sustentar. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Toda essa capacidade incrível depende de um equilíbrio muito delicado. Isso leva a uma pergunta fundamental para a neurociência hoje em dia. O que acontece quando esse equilíbrio perfeito entre poder e eficiência é quebrado? A resposta pode ser a chave para entender diversas síndromes neurológicas.